Oi, gente. Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre pai e mãe. Devido à repercussão dos meus vídeos, dos meus últimos vídeos e da viralização deles, tô lendo todos os comentários, acompanhando tudo. Claro que são muitos, ainda tem muita coisa para eu poder responder que eu achei de temas importantes pra gente falar sobre o cuidador de idoso. No meu caso, um idoso com demência, que é meu pai, que eu sou cuidadora dele. Então, devido a toda essa repercussão, eu sou educadora emocional, filósofa, terapeuta. Então eu acho que esse tema pai e mãe é muito importante porque tem muita coisa em cima disso que a gente nunca parou para pensar. Então vamos lá. O primeiro ponto importante da gente começar a falar sobre pais e mães, a gente precisa desmistificar esses papéis. Por quê? O berço da maioria das pessoas aqui no Brasil é católico. E quando você pensa em pai na igreja, Deus, ou o pai adotivo de Jesus, que foi José, que é um santo, São José. E Maria, maravilhosona, virgem, sem pecado, né? Então a gente vem desse berço católico. Então o que a gente faz automaticamente quando a gente cria senso de responsabilidade, que a gente cresce e que a gente olha para essas duas figuras do lado de fora, pai e mãe. Quem tem pai e mãe, porque tem muita gente que não tem também, e o tema aqui é pai e mãe. A gente endeusa esse pai e essa mãe, a gente coloca eles nessa categoria, nesse pedestal de pai, Deus, São José e mãe Maria. E aquilo que aconteceu na época de Jesus foi numa época, dentro de um contexto, mas a gente não vai entrar aqui, porque aqui não é para falar de religião, e sim para a gente desmistificar e tirar de cima dos ombros dos nossos pais essa responsabilidade de serem perfeitos e sagrados. Porque antes de serem pais e mães, eles são seres humanos e homens e mulheres comuns, assim como a gente. Então, a gente olhando através desse prisma mais humano, compaixão, que foi o que Jesus Cristo ensinou pra gente, né? Olhar com as pessoas com compaixão, que é o ato de compaixão. Se o nosso pai e a nossa mãe fazem merda, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque eles são humanos antes de serem pais e mães. Eu não estou isentando pais narcisistas, tóxicos, filhos da puta, porque gente filha da puta também envelhece, né? Olha aí meu pai. Só que a gente precisa tirar essa responsabilidade do ombro deles, porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer papel, em primeiro lugar, eles são seres humanos. Em segundo, são homens e mulheres comuns, com as suas batalhas internas, eles foram criados dentro de uma época, de um contexto, né? Os pais e a mãe deles também não sabiam, não tem cartilha para se aprender a ser pai e mãe. E olha que eu tô aqui levantando prosélitos em relação a pais e mães, e eu não sou mãe e eu não sou pai. E eu não quis ser justamente pelos pais que eu tive. Eles foram ruins 100% do tempo? Não. Eu tenho muitas coisas, muitas lembranças boas dos meus pais. Minha mãe num degrau assim, muito acima do meu pai, mas eu tenho ainda também, meu pai também tem um lado bom dele. Ninguém é feito de 100% coisas boas ou 100% de coisas ruins. Então eu vim aqui para falar isso para vocês, para a gente começar a olhar para as pessoas, principalmente essas figuras tão importantes que são pais e mães, com um olhar humano. Porque eu vejo a gente reclamando demais da sociedade, dos outro, o tempo todo o outro, e a gente esquece de exercer a nossa humanidade. Tá faltando isso no mundo. Né? Quando se fala de ser humano, ser é verbo, todo verbo implicação. Então você está exercitando esse seu lado humano? Eu fui para terapia, comecei a fazer terapia com 19 anos para entender o meu pai e minha mãe, porque eu tinha muita queixa deles. E aí quando você se torna autorresponsável, que é a primeira coisa que a terapia vai fazer com você, você para de culpar. Porque a gente ficar aqui culpando o pai e mãe, ai filha da puta, coloca no asilo, no sentido pejorativo, no sentido negativo. Que se uma pessoa for cuidador do seu membro familiar, do seu pai e da sua mãe, tiver essa vontade, tiver condições financeiras para colocar o seu pai e a sua mãe numa casa de repouso, fizer essa escolha, o problema é da pessoa. Ninguém tem que apontar, ninguém tem que julgar. Porque aí tem o time que fica lá, ai, não pode fazer isso com pai e mãe, porque ele criou você, que não sei o quê. E compara ser cuidador de idoso como cuidar de uma criança, é completamente diferente. Eu não sou mãe, mas eu tenho 2 sobrinhos, tenho um sobrinho neto,
E eu fiquei lado a lado ali com a minha irmã na criação dos meus sobrinhos e não tem absolutamente nada a ver cuidar de uma criança e cuidar de um idoso com demência. Ou somente um idoso sem esse problema, ou ser cuidador de uma pessoa, uma mãe atípica também passa por problemas, porque a sociedade o tempo inteiro tá apontando a gente, julgando a gente, você tem que ser isso, tem que fazer aquilo, gente, vamos parar com isso, sabe? Cada pessoa tem a sua cruz para carregar, a vida é desafio, a vida é impermanência, então acho que a gente precisa começar a ter esse olhar mais humano em relação a tudo, e hoje, que é o tema desse vídeo, em cima dos nossos pais, vamos lembrar, né? Antes de apontar, é porque minha mãe tinha que ser perfeita, é porque minha mãe tinha que fazer isso, porque minha mãe tinha que fazer aquilo, e você ficar apontando seu pai e sua mãe, vai pra terapia. Eu fui novinha, fui quando dizia, não tem desculpa. Outro dia uma moça veio num vídeo meu e falou assim, fazer terapia, você precisa de dinheiro. Também, né? Porque um bom profissional, ele estudou para ser gabaritado, para estar naquela posição, ele merece ser pago por isso. Eu não sou psicólogo ainda, vou fazer psicologia também, mas eu sou filósofa, eu tenho formação, eu sou terapeuta. Então eu cobro para ser terapeuta também. Só que também tem de graça. Aí eu virei para essa moça e falei assim: vai pro Google, dá um Google, que tem psicoterapia de graça. Ela, nossa, mas é tão rápido, né? Sendo irônica comigo. Gente, se você quer mudar uma coisa, se você quer se transformar a sua vida, você vai ter que fazer um esforço. Ainda mais as coisas gratuitas no Brasil. Hoje existe, na época que eu era criança, não se falava nem psicologia. Olha o salto que a gente já deu, só tô com 40 anos. Hoje a gente pode se cuidar, hoje a gente pode olhar para dentro. Porque a primeira coisa que a terapia faz, a psicoterapia ou a terapia, é fazer com que você seja autorresponsável. A água tá batendo na tua bunda, levanta. Você não tá legal nesse lugar que você não é uma árvore, não cria raízes nesses lugares. Saia, ande. Então vamos parar de reclamar de pai e mãe, vamos parar de apontar os outros, de ficar criticando os outros. Tem um monte de crítica no meu vídeo, nesses meus vídeos recentes que eu fiz agora. Vamos parar com isso e olhar pro próprio rabo, sabe? Você tá apontando o outro, vai olhar seu umbigo que deve estar todo sujo. Você tá falando que o outro não faz isso, que não faz aquilo. Você tá fazendo o melhor aí no seu lugar? Porque é muito fácil vir julgar os outros. Então é isso, minha gente. Eu acho que a gente precisa ter um olhar com mais amorosidade em relação a tudo, mas principalmente aos nossos pais ou aos nossos cuidadores. Porque se o meu pai não tivesse sido como ele foi, se a minha vida, o meu passado não tivesse sido como foi, hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo e trazendo um conteúdo tão rico para um monte de pessoa que tá se identificando comigo porque tá passando pela mesma situação. Então eu não vou deixar de gravar vídeos. Se continuarem me criticando, ótimo, estão me engajando. E eu vou continuar trazendo esses temas para a gente refletir, porque o primeiro e principal papel da filosofia é fazer o outro pensar. E pensar cansa. Por isso que a sociedade tá uma merda. Muito obrigada pelas viralizações dos meus vídeos, por me acompanharem. Boas-vindas para quem está chegando. O conteúdo é esse mesmo, é educação emocional, é autoconhecimento, é sobre ser um cuidador. Obrigada por tudo e até a próxima.